Glória a Deus. Mateus, capítulo 23, para a nossa meditação e edificação espiritual dessa reunião. Versículo 37, 38 e 39. Deixa aberto, irmão. Irmãos, estamos aqui em nome do Senhor, nessa reunião, pela fé, com alegria, orando pela cidade, orando pelo bairro, orando pelas almas. O Senhor está fazendo a obra. O Senhor está fazendo a obra. Estamos aqui no nome dele e o Senhor está fazendo a obra. Irmãos, a palavra aqui em Mateus, irmão, o que nós estamos descobrindo, estudando, é coisa assim. Mateus é um dos livros mais profundos do Novo Testamento. Mateus, todo o livro de Mateus, ele fala sobre o reino. Por isso que não é simples de entender Mateus. Mateus fala do reino, dos filhos do reino, que é a próxima era. O reino não é agora, o reino virá. E Mateus, o Senhor ensinou a orar: venha o teu reino, o Senhor virá e reinará. Sempre temos que falar isso. Essa é a quarta era. A primeira era, a era dos patriarcas. Passou essa era, a era da lei, e agora estamos na era da graça, a era da igreja, a era do Espírito Santo. E a próxima era, inevitavelmente, vai ser do reino, em que o Senhor virá e reinará 1000 anos, que é o desejado das nações. Aqueles que oram, irmãos, sinceramente, que estão no Senhor, e têm orado essa oração: Maranata, Senhor, venha, reina, o Senhor, e é inevitável, o Senhor vai vir. Isso aí é promessa, é toda a palavra. E Mateus é um livro que expressa o reino. E a parte mais difícil de Mateus é 5, 6 e 7, que é a constituição do reino. Quando é pregado as bem-aventuranças, se você lê, irmãos, você lê as bem-aventuranças, vai lendo 5, 6 ou 7, só os filhos do reino é que podem praticar isso. Isso é um esforço, uma santificação. Então Mateus é um livro, quando vão entender, ele expressa o reino. Ele apresenta Cristo como rei. E aqui no capítulo 23, irmão, me quebrantou o coração. E você vai ver aqui de forma simples como o Senhor Jesus é Deus. Além de ser o rei, o Senhor dos senhores, ele é Deus. A palavra diz que ele é a imagem do Deus invisível, capítulo 1, lá do livro de Colossenses. E o Senhor fala assim para Israel. Preste bem atenção, irmão, nessa palavra, que fale conosco. O verdadeiro Israel de Deus, a Bíblia fala no capítulo 2 de Romanos, que somos nós, os judeus. Não são aqueles que são segundo a carne, mas os segundo o Espírito, é os que nasceram de novo. Deus vê como Israel de Deus. Amém, irmãos? Então, veja o que diz aqui essa palavra, essa expressão: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas. Olha essa palavra, irmãos: e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Pai, santificado seja o teu nome. Obrigado por estar em paz, reunido em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedimos graça, Senhor, graça dessa palavra, unção do Espírito, para que o Senhor fale aos nossos corações. Ungindo que ouve, ungido que fala. Apareça Cristo, Senhor. Apareça Cristo nesta reunião. Que Cristo seja glorificado, nos encha do seu Espírito nesta reunião. Senhor, como precisamos de Ti, como precisamos
da tua graça, da tua unção, da tua vida, do teu amparo, da tua luz. Por isso, abençoa a tua igreja, não só aqui na nossa localidade, mas toda a igreja na terra, Senhor. Como fazemos parte desse corpo universal de Cristo, tu és o cabeça, nós pedimos, Senhor, abençoa a tua igreja nesses dias, porque o Senhor é o Rei que reinará, e queremos dizer: venha o teu reino, ó Senhor, venha o teu reino, tu és o desejado das nações, ó Deus, venha. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmãos, essa expressão aqui, ó, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junto os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Veja o querer, como tem que haver, irmão, o querer do Senhor, uma sede do Senhor, o Senhor se manifesta quando nós o desejamos, nós queremos, quando nós sentimos que não somos nada sem o Senhor. Não só expressar o que a palavra diz, mas dizer do coração: Senhor, sem ti nada podemos fazer. Senhor, Israel te desprezou, Israel não te quis, mas nós te desejamos, nós queremos a tua proteção, nós clamamos por ela e queremos estar debaixo dessa cobertura. O irmão já entende o Salmo 91 aqui: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Esse descanso, que é o próprio Cristo, é estar debaixo dessa proteção, debaixo dessa cobertura. Irmãos, isso é uma coisa clara. Quando nós temos a proteção de Deus, em nosso interior há descanso. Descansamos no Senhor, irmãos, apesar das lutas, apesar dos dias, das provas, das dificuldades, de muitas áreas. Quando nós estamos realmente cobertos por Cristo, nós descansamos. O Senhor está agindo por nós, o Senhor está agindo pela igreja. Bendito o nome do Senhor, irmãos. E essa expressão de proteção aqui prova que Jesus é Deus. Estava lendo a palavra, que o Senhor sempre se manifestou dessa forma para Israel, aquele que protege. Quero ler com os irmãos Deuteronômio, acha comigo, irmão, rapidinho, precisamos ler. Deuteronômio, capítulo 32. Ó, o Senhor em Mateus falando, e olha a palavra em Deuteronômio 32, provando pela palavra que Jesus é Deus. O Senhor que quer cobrir, que quer guardar e proteger o seu povo, que quer proteger Israel. Era assim que Deus se manifestava no Velho Testamento. Deuteronômio 32, versículo 9. Vamos ler com espírito de oração, irmãos. Não ler mecanicamente. Vamos tocar com o espírito de resolução. Vamos tocar no espírito da palavra. Olha o que diz a palavra aqui em Deuteronômio 32, 9. Porque a porção do Senhor é o seu povo. Por que Ele quer proteger? Por que o Senhor quer guardar? Porque a porção do Senhor é o seu povo. O Senhor ama o seu povo. Irmão, o Senhor nos ama. Com todas as nossas fraquezas e falhas, o Senhor nos ama. Porque a porção do Senhor é o seu povo. Ó, Jacó é a parte da sua herança. É assim o Senhor para Israel. E quando o Senhor, veja só, irmãos, quando o Senhor vem em Cristo, em carne, eles não entendem. Eles rejeitam Deus em carne. Eles não compreendem o que o Senhor fala. Jerusalém, Jerusalém, que apedrejas, que mata os profetas, apedrejas que te são enviados. Agora ele está em carne, eles não compreendem que esse Senhor aqui, ó, de Deuteronômio, está ali dizendo: quantas vezes quis eu te ajuntar, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas,
e vós não quisestes. Ali o Senhor é rejeitado. Como é bom nós termos o entendimento de saber que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus é o Senhor, irmão. Jesus é Deus. Esse Deus aqui é aquele Deus lá onde nós estamos lendo Mateus 23. Olha o que o Senhor fala para o seu povo: achou-a numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos. Olha agora, irmão, rodeou, rodeou e cuidou dele, guardou-o como a menina dos olhos. O Senhor cercando, o Senhor guardando o seu povo, irmão, quando sai do Egito e caminha 40 anos no deserto, ou cercando, ou guardando, ou protegendo. Santificado o nome do nosso Deus. Esse é nosso Deus, que nos ama e nos guarda, nos protege. E continua, olha a palavra, lá fala da galinha como exemplo, como figura. Aqui nos usa a águia, olha o 11, como águia desperta a sua ninhada, pinta aí, sua ninhada, e voeja sobre os seus filhotes, e estende as asas, e tomando-os, os leva sobre elas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Te adoramos nesta palavra, te glorificando. Não havia Deus estranho. A proteção de Deus sobre Israel. Ora, irmãos, agora o Senhor vem em carne e ele fala a mesma palavra. Veja, a mesma figura, o mesmo Deus. Veja como o Senhor, irmão, ele pela palavra, ele fala que nós temos que desejá-lo, querê-lo. O Senhor é uma coisa, pela palavra nós temos que desejar a sua proteção, sua vida, o Senhor rodeando, o Senhor guardando, o Senhor protegendo, o Senhor provendo. Santificado o nome do Senhor. Eu acredito, irmão, de todo o meu coração, que quando nós oramos de forma bem simples, entramos no nosso quarto lá em particular, ou quando oramos em comunhão com os irmãos, não com oração, sabe, irmão, pode até expressar a Bíblia, orações bonitas, mas você percebe quando a oração de um irmão, de uma irmã, nossa oração flui no Espírito. Pode ser palavras simples. Como o Senhor ama isso, irmão. Como o Senhor espera isso. O Senhor espera que o seu povo o busque. Então a fraqueza, a debilidade, irmão, as pessoas caindo, indo para o mundo, porque ela vai perdendo esse espírito de contato com Deus, o seu espírito tocando o espírito, vai esfriando isso. Veja como o Senhor pergunta e diz, e tu não quiseste. Irmão, nós fazemos uma pergunta, nós queremos o Senhor, irmãos. O Senhor não automaticamente está protegendo, temos que desejá-lo, orar. O Salmo 91 tem que ser orado, irmão. Salmo 91, nessa era, ele funciona. Nós temos pregado o Salmo 91, ele está na Bíblia, e começa com a cobertura e termina com longevidade de vida. Interessante que o Salmo 91 começa com cobertura, com a proteção e o descanso, o livramento das pragas, a proteção, o invocar, a longevidade, a salvação, não só a salvação eterna, como a salvação na volta de Cristo. E a palavra diz, encerra o Salmo 91 com longevidade. Agora, irmãos, o que está acontecendo nessa era? Não estamos partindo, irmãos, não estamos embora. Essa cobertura, ela é real? Como é que não é real para muita gente, irmão? Desgraças, desastres, acidentes, como fosse normal, que foi a vontade de Deus. Irmão, é isso? É a vontade de Deus? Morte prematura. Achei estranho até que um irmão, até que faleceu agora, Deus me perdoe falar isso, que faleceu de Covid, o irmão da vida da igreja, antes de morrer, me pregou uma palavra sobre prematura. Ele disse, irmãos, o Senhor também tem sua alegria em recolher pessoas que morrem cedo.
Achei estranho isso aí, irmão, e ninguém questionou. Ele me fala, morte prematura, prematura, primícia, primícia prematura. Então o Senhor, é por deleite dele que ele pega pessoas e tem essa morte prematura que vem de primícia. Na hora eu disse, meu Deus, não tem nada a ver prematura com primícia. São irmãos profundos da vida da igreja no Brasil. É para a alegria dele recolher pessoas. Se não deve, irmãos que são recolhidos de forma prematura, são as primícias, que a Bíblia fala, prematura, primícia. Mas irmão, prematuro não tem nada a ver com primícia. Prematuro é quando uma fruta cai do pé de forma prematura, ela cai verde, ela não amadureceu. E primícia são as que amadurecem primeiro. Não tem nada a ver prematuro com primícia. Os irmãos pregam isso, irmãos. Prematuro caiu verdolengo. Você não pode nem comer aquilo. Aquilo não tem utilidade. Está doente. Uma fruta que cai antes do tempo, ela é prematura, ela é doente, uma fruta doente. Ela não chegou a amadurecer. Primícia, quando você vê um laranjal, pensa um laranjal e você vê que as primeiras laranjas que amadurecem, que estão maduras, doces, sempre tem uma leva que amadurece antes. Todas as épocas de frutas, você pode ver que as primícias são as frutas mais caras. Quando amadurece os primeiros cachos de uva, os primeiros são mais caros. Depois que toda aquela leva da plantação, de todo aquele arvoredo amadurecer, cai o preço. Então a primícia são aquelas que amadurecem primeiro e tem um preço mais caro. Então o que estou falando aqui, irmão? Primícia é aquilo que o Senhor vem buscar antes. Depois toda a igreja será arrebatada. Primeiro ele vai buscar a primícia, os vencedores, os que amadureceram primeiro, no primeiro arrebatamento, na primeira fase do arrebatamento. Depois haverá a segunda fase, em que todo olho verá. Nós vamos ler aqui. Então o que estou falando, irmão? A proteção do Senhor, a graça de Deus não tem nada a ver com morte prematura. O Salmo 91 diz que Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com Ele na angústia, livrá-lo-ei, ou glorificarei, dar-lhe abundância de dias, ou longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Longevidade, a minha salvação, é a volta de Cristo buscando as primícias. Mas Ele está buscando quem aqui? Prematuros? Pessoas que têm longevidade de vida. A vontade de Deus é que eu tenha longevidade de vida. Por isso que o Salmo 90 fala, a vida do homem é 70, 80. Então, irmãos, o Salmo 91 é verdade, mas por que tanta mortandade? Por que tanta morte prematura, que não é primícia? Porque não é real, irmãos. Não há uma proteção real. Não há algo real. Então como é que eu sei que eu tenho a proteção real? Como é que eu sei que o Senhor está me cercando e me protegendo? Eu sinto Ele. Eu sinto a presença dEle. Você sente Ele. Não é uma coisa fria qualquer, não, irmão. Eu estou caminhando e o Senhor está me protegendo, mas eu não tenho comunhão com Ele. Eu não sinto a presença dEle quando leio a palavra. Eu não tenho fome da palavra dEle. Tem cristão que passa dias sem ler a palavra, dias sem orar. Como é que essa pessoa tem a proteção de Deus, irmão? Como é que essa pessoa tem a guarda de Deus? Como é que ela sente a cobertura do Salmo 91? Enquanto que as pessoas nem descanso têm, vivem perturbadas, dorme mal, angustiada, medrosa, ansiosa com os problemas da vida. Ora, se eu estou debaixo da proteção, dessa proteção da águia, que o Senhor guarda Israel e cerca, e ali não tem Deus estranho, é Ele. Agora, irmão, se o Senhor não está debaixo, eu não estou debaixo dessa proteção, parece um Deus estranho. O Senhor é estranho para mim, para você, eu tenho comunhão com Ele. O que é um Deus estranho? É uma coisa estranha. Agora, irmãos, eu sinto quando estou ferindo ao Senhor, eu sinto no meu espírito quando estou ferindo ao Senhor em alguma área, algum pecado, algum raciocínio,
algum pensamento me dá aflição, corro para a oração, peço que o sangue me lave, e o Senhor me restabeleça. Senhor, estou pensando. Bendito é o nome do Senhor. Então, irmãos, o Senhor guarda o seu povo. Guarda isso, irmão. Como é que eu sei que o Senhor está me guardando? Por isso, irmão, que quando o próprio Mortimer Marlins fala, quando a primeira coisa que o Senhor faz quando nós erramos, Ele tira a paz. É como se dissesse: olha, cuidado com a tua... Cuidado. Ele tira a paz. A paz é como se eu tivesse descoberto. E o Senhor permite isso, irmão. Tem pessoas que não têm esse entendimento. Que quando o Senhor tira a paz, algo está errado, uma aflição, uma coisa estranha, como se dissesse: olha a cobertura, olha a proteção. Bendito é o nome do Senhor, irmãos. Quando perdemos essa paz, como é que eu sei que exteriormente eu sou protegido, a minha casa, a minha família é protegida? Tenho descanso, não tenho aflição, não tenho perturbação. Mas quando há uma perturbação interior, algo está errado, irmãos. E logo que vamos para a oração, você vai revelar o que está errado. Para que quando a paz volta, sentimos a tranquilidade da proteção dos pintinhos debaixo da asa da sua mãe. Glória a Deus. E você, outra coisa, pela própria natureza, você já viu? Pela própria natureza. Pela própria natureza, a galinha tem 5, 6 pintinhos, 10 pintinhos. Já viu como é que é, meu? Ela protege, sabia? Se ela tiver um lugar que pega fogo, ela pode queimar. Ela morre ali, ela não solta. Ela não abre as asas e deixa os pintinhos, não, irmão. Por isso o Senhor usa esse exemplo. Ela vai morrer ali, pode queimar toda ela está ali. Esse é o nosso Deus. Essa é a proteção do Todo-Poderoso. Santificado o nome do nosso Senhor. E essa proteção não é só a proteção de livramento. Essa proteção também é proteção, irmão, em forma de provisão, em forma de cuidado. Esse cuidado não é só um cuidado físico, livrando de acidente, de morte, mas também do físico, da saúde. Bendito é o nome do Senhor. Onde nós ousamos orar, quando aparece uma doença, vamos ao Senhor. Eu estava em comunhão com o irmão, nós somos irmãos aqui que tem fé de cura, irmão, que é uma coisa que eu estava em comunhão com o irmão depois da reunião aqui de quinta-feira. Eu fico de boca aberta, irmão, de ver como tem irmãos de fé que dependem de Deus para ser curado aqui. Só no último caso que vai para o mundo. Não é que nós pregamos isso. Até me disse, quem sabe tu vai me censurar, irmão. Mas eu penso assim, porque eu tenho experimentado curas maravilhosas. E esse irmão disse que quando veio um problema sério do nervo ciático, que a coluna estava fora, e ele se arrastava a perna, o médico, ele foi no médico e o médico disse: tu vai sofrer isso aí pro resto da vida. O teu problema é a coluna. Claro que a coluna está fora, prende o nervo e aquilo inflama. Tu tem que tratar assim, para até operar, mas tu nunca vai ser aquela pessoa normal. E tem que se acostumar com isso. Ele se assustou. E ele era novinho na fé. E saiu rastejando aquela dor e aquele monte de remédio que deram lá no próprio ambulatório, deram o remédio para ele. No posto lá e veio para casa. Aquela dor de gritar, porque nervo ciático. Aí ele disse que eu tomei uma baga, 2, mas um monte, né? Aí ele foi para Deus em oração, abriu a Bíblia. Interessante que o irmão fala: eu abro a Bíblia e leio a promessa da palavra e digo: Senhor, está aqui a tua palavra. E eu vou colocar a minha mão, tua palavra diz: ungirão com óleo. Pregava que se arrependesse, ungiu com óleo, expulsar muitos demônios e curar muitos enfermos. Uma fé simples, de criança. Marcos 6, 12 e 13. Pega o óleo, passou o óleo, orou, repreendeu. Ele disse que ele saiu de tal forma que ele se quebrantou num gozo tão grande, pegou todo aquele remédio e foi levar de volta, devolver. Olha, não quero, não vou tomar esse remédio. Mas como? Não, Deus me curou. Vai falar. Ele sempre falou e fez isso. Devolveu o remédio. Devolveu aquele remédio lá do posto, tem que devolver para outro que precisa. E dali em diante, toda a enfermidade que aparece, foi falando as doenças que desapareceram.
Esse irmão disse em casa, essa é uma doença mais grave, quando ele vomitava sangue. Lembra, né? Então, quando ele vomitou sangue, tinha uma coisa muito séria dentro dele, ele me procurou, teve comunhão comigo e confessou. Aí, quando é uma doença grave, vê como os irmãos fazem, como esse irmão fez, era grave, ele viu que era grave. Era fumante ainda, era início da fé dele, e ele me procurou. Sabia que a doença era grave. Chorou muito, abriu o coração, confessou. Nós oramos de forma simples também. Ele se libertou do cigarro, fumava anos, e na mesma hora a doença sumiu, acabou aquele sangramento, e ele despertou-se nessa fé. Isso é prova, irmãos, que quando nós estamos debaixo do cuidado de Deus, dessa fé simples, não temos medo de orar, nós colocarmos as mãos em nós mesmos, e pôr as mãos sobre os enfermos curarão. Não deixar por último, fazer prova do Salmo 91, prova que o Senhor cura. Como foi orado aqui, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e poder e virtude, o qual andou fazendo bem, e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. 10:38 do livro de Atos, é a pregação de Pedro, quando Pedro pega essa palavra, o Espírito Santo cai sobre aquelas pessoas da casa de Cornélio. Quando abre-se a palavra agora para os gentios, que é a segunda chave, a primeira chave para os judeus, no Pentecoste, a segunda chave, que o Senhor disse que daria chaves do reino, a segunda chave seria para os gentios na casa de Cornélio, no capítulo 10. E ele prega essa palavra, no meio da palavra ele fala que a doença é uma opressão do diabo, não é uma coisa boa, é do diabo. Então nós temos que ir ao Senhor. Isso é prova, irmão, que o Senhor quer que o irmão exerça a fé, que o irmão busque a Deus e queira, e vós não quiseste. Agora veja, o querer. Senhor, orar de forma simples, eu quero. Israel pode ter te rejeitado como Cristo, como Senhor, como Deus, mas eu creio que tu és Cristo, que tu és Deus, e que tu é a minha cobertura. Senhor, tu é a minha cobertura, tu é a cobertura da minha casa, tu é a minha proteção. Eu quero essa proteção. Nós podemos orar já pela manhã, quando sai, Senhor, essa proteção esteja sobre mim, cobre-me com teu sangue, eu e minha casa. Eu oro todo dia isso, irmão, e cada irmão deve orar, cobre-me com teu sangue, Senhor, livra-me, guarda-me. Às vezes um acidente pode acontecer na esquina, Senhor, me guarda a sair de casa, me dá a tua cobertura, me livra do mal. Essa é a cobertura, nós temos que desejar, não é lastimar depois que a desgraça acontece, culpar Deus, porque morreu prematuramente, teve perda, teve tantos problemas. A palavra do Salmo 91, uma fé que deve ser exercitada, deve ser lida, orado pelos irmãos, porque o Senhor serve o seu povo, o Senhor guarda o seu povo, vê como águia voando sobre os seus filhos, a águia protegendo, guardando. Ele é a grande águia, santificado o nome do Senhor. E lá em Mateus, ele é como aquela galinha que protege os pintinhos debaixo das suas asas. Esse amor, esse cuidado, não é de adorar o Senhor, irmãos? Volta lá em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha lá. Continuando. Eis que a vossa casa ficará deserta. Eles não quiseram, veja só, irmãos, agora. Eles não quiseram, vós não quisestes. Desde agora, veja essa palavra me feriu ao ler ela. Se você ler com entendimento, a vossa casa ficará o quê? Desde agora a vossa casa ficará deserta. Que casa é essa, irmãos? Se você for de forma natural, a casa é a minha família, a casa não sei o que lá. Não, irmão, o que é essa casa aqui? E o Senhor não diz, ele não diz, a minha casa. Veja só essa palavra, irmão, quando nós rejeitamos o Senhor, é a vossa casa, não é a minha casa. Que casa é essa, irmão, que o Senhor está rejeitando aqui? Eles não quiserem, o Senhor fala, agora a vossa casa ficará deserta. Que casa, irmãos? É a casa de Israel? É a nossa casa?
Quero ler com os irmãos, para o irmão entenderem essa casa aqui, ó. Volta um pouquinho, Mateus 21, 12 e 13. Mateus 21, 12 e 13. Não está falando de casa lá, irmão, é a mesma casa que vamos ler aqui. Preste bem atenção agora. De agora em diante, a vossa casa ficará deserta. 21, 12. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam, faziam negócio. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas por sacrifício dentro do templo. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Olha agora, irmão, mas vós, porém, transformais em covil de salteadores. Isso está, a minha casa é a casa de oração, em Isaías 56, 7 e Jeremias 7, 11. O irmão está entendendo agora, irmãos? Agora essa casa, a vossa casa, aqui ele diz: a minha casa será chamada casa de oração. Vós transformastes essa casa em covil de ladrões, de negócio. Presta atenção, irmãos. E lá ele diz: essa casa agora é a vossa casa. Aqui ele diz minha casa, lá ele diz a vossa casa. Isso é muito sério, irmãos. É a vossa casa. Meditando me deu uma dor no coração, porque nós sabemos que a casa é a figura da igreja. Sempre falamos, no capítulo 3, 6 de Hebreus, Cristo como filho na casa. Qual casa somos? Nós. É a primeira parte do versículo. A segunda parte diz: se perseverar. Não podemos dizer que nós somos a casa de Deus, a igreja, simplesmente se nós não vivemos, se nós não perseveramos. Agora veja só, irmãos, ele pode dizer: é a vossa igreja, não a minha igreja. É sério, né, irmãos? Eu reúno. Não, na tua igreja, não na minha igreja. Desculpa, irmãos, é pesado. Muitos estão enganados nessa era, porque a minha igreja não, a tua igreja, não a minha igreja. A tua religião, a tua denominação, não a minha igreja. O Senhor disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que está acontecendo, irmão? Como a porta do inferno está prevalecendo na religião de hoje? O inferno não está aí, irmãos. O mundo não está ligado à igreja. A igreja e o mundo é a mesma coisa para eles. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Não preste atenção, irmão, desculpa, é pesado isso. Morre uma pessoa que aprendeu a cantar na igreja, faz sucesso no mundo, arrasta milhões e milhares de simpatizantes, de fãs. Aí leva o corpo lá, faz uma mensagem, prega um pouquinho numa igreja evangélica, passa 7 dias, faz mais uma homenagem para essa pessoa, como se essa pessoa é de Deus. Aí vão me taxar de fanático, mas é de Deus. Questiona, meu amigo. Agora é de Deus, é evangélica. Quer dizer que a pessoa que é cristã, ela está lá no mundo, faz sucesso no mundo, e ela é de Deus, ela é salva, ela nasceu de novo. Irmãos, isso é pisar o evangelho, irmãos. Isso é pisar o evangelho. O que eles pregam hoje? É isso, não tem nada a ver o que você faz com a igreja, com a religião. Uma coisa está lá do templo, aí o Senhor fala: o vosso templo, a vossa igreja, não a minha. Parece que essas pessoas, não está na Bíblia para elas o capítulo. Não está na Bíblia 2 Pedro. Essas pessoas nem sabem que existe 2 Pedro na Bíblia. Elas nem acham, elas nunca viram o livro de Judas. Tem pessoas que nunca abriu esse livro para ler, porque é só juízo. Você acha que as coisas são assim, irmão? Essas pessoas nunca leram 2 Timóteo.
Ora, uma pessoa que nasce de novo, irmão, que prazer que ela tem nesse mundo, irmão. O que ela quer nesse mundo? Ela vai fazer sucesso no mundo, ser reconhecido no mundo, condecorado no mundo, nome escrito no céu, no livro da vida, e pátria para Deus. Então, irmãos, eu creio de todo o meu coração que estou pregando aqui. Pode me taxar o que quiser, é a vossa igreja, é a vossa casa, não a minha casa. É a vossa casa. E muitos pensam que Deus é bom, é misericórdia. Não, mas quem nasce de novo é uma nova criatura, uma nova criação. Ó, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então eu sou um traficante, sou viciado, nasci de novo, aceitei Jesus. O que tem a ver eu vender maconha? É um negócio. Ou cantar para o mundo, ou levar uma multidão de juventude para as baladas, irmão, para se encher de peca, de êxtase. Aí eu sou de Deus. Então, irmãos, é a vossa igreja, é a vossa denominação, é a vossa religião. Eu não quero estar incluído nisso. Deus tenha misericórdia da minha vida. Essa casa ficará deserta. Essa casa, o que é ficará deserta? O que é uma casa deserta, irmão? Sem a presença de Deus, sem Deus. É uma facada para quem quer estar com pé no mundo, pé na igreja, né, irmão? Não existe pé no mundo, pé na igreja, irmão. É pé em cada barco, entendeu? Deixa um pé em cada canoa, né, irmão? Eu estou andando com um pé em cada canoa e vou andar. O que vai acontecer lá na frente? Ai, posso, isso aqui não é mal, isso aqui não é pecado, sou crente. Está associando-se agora o tráfico do Rio de Janeiro, se Jesus está vindo pela mídia. Há uma associação religiosa com o tráfico pesado do Rio de Janeiro, comunidade de Israel. Os caras são corretos, todos eles têm que ir para a igreja, dar dízimo, mas ao tráfico e morte matam. E daí, irmão? Tem um lado bom e um lado ruim. Sangue de Jesus vai caminhar para isso, irmão. Por isso que o esfriamento vai ser tão grande que o Senhor vai dizer: é a vossa igreja, é a vossa casa, não a minha casa. A vossa casa ficará deserta. Que o Senhor nos ajude, irmão. Bendito é o nome do Senhor. Eu vou cantar, subir num palco e vou orar antes. É uma coisa assim, irmão. Então, eu vou trair minha mulher, vou trair meu marido, eu vou ver o que eu quero, irmão. Deus é bom, não tem nada. Só que na prática você vê, irmão, onde é que está a proteção falando? Onde é que está a guarda? Onde é que está a cura? Onde é que está a alegria do Espírito Santo? Sangue de Jesus tem poder, irmão. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. O jogador fulano lá é cristão tomando. Vai, irmão. E as pessoas dizem: mas eu sou de Deus, homem de Deus. Saiu da lama, irmão. A palavra diz: tirou-me de um charco horrível de lodo. Pôs os meus pés sobre a rocha. Eu estou agora com um pé na lama, um pé no lodo e um pé na rocha, irmão. Salmo 40. Não, irmão. Ou estou na lama ou estou com os pés da rocha. Os pés, está no plural. Tirou-me de um charco horrível de lodo e pôs os meus pés sobre a rocha. Olha a palavra: um hino em minha boca, um hino novo em minha boca. Um hino novo, uma vida nova, um palavreado novo, uma expressão nova. Muitos o verão e o glorificarão. Então o que o mundo precisa olhar para nós, irmão? Vê em nós que houve mudança, um hino novo, uma mente nova, uma vida nova. Porque a palavra conversão é mudança de mente. Nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, o perdão dos pecados. Então falado aqui, em 13 de Colossenses, transportou. Como é que eu vou voltar lá se eu fui transportado? É uma nova criação, irmão, é uma nova vida. Há uma proteção, há um descanso. Somos a casa de Deus. E a casa de Deus aqui, irmão, é a presença de Deus, é a vida de Deus em nós. Sentimos Deus, a paz de Deus, a proteção de Deus, a graça de Deus. E há uma aversão quanto ao pecado, se sentimos mal. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude. A vossa casa, não a minha casa. A vossa casa ficará deserta. Está vendo? Faz dela um covil de ladrões, muda
as reuniões, Cristo é pregado, o Evangelho é pregado. Estava ontem vendo um pregador pregando para uma multidão de pessoas. Me doeu, Deus é testemunha, irmão. Porque depois da pregação ele estava falando, ora, vocês perguntam, ele falando, pregando ontem no Rio de Janeiro, no ar livre, dizendo essa palavra, olha como encerra, pregando a palavra, diz, vocês perguntam, pastor, quanto é que eu tenho que dar no ar livre? Quanto é que o pastor não tem que dizer, se você tem que dar 200, 300 mil, 5 mil, 10 mil, é você que sabe, não é o pastor que diz, e vira para os pastores, não é verdade, um monte de pastor. Eu falava para, meu Deus do céu, irmão, olha a inversão de valores, pregávamos no passado, aquele povo na rua, já via esse trabalho, fazia esse trabalho em ar livre, e qual era a finalização, irmão? Quantas vezes pregamos? Era, quem vai receber Cristo? Quem vai se entregar para Cristo? E as pessoas vindo, as pessoas chorando, as pessoas vindo quebrantadas. Posso citar nome de pessoas famosas, da própria cidade que estava pregando no lugar, e testemunhei. Esse homem era um viciado, um cheirador de cocaína, ele saiu chorando no meio do povo assim, e veio para frente. Era um radialista aqui conhecido em Joinville, se converteu naquela noite, nunca mais voltou para a cocaína, uma nova criatura. Aquelas pessoas vindo para frente chorando, e Deus libertando. Aleluia, olha, essa é a casa. O pregar, as pessoas se convertendo, as pessoas mudando de vida. Agora como é que é, irmãos? Tem vindo uma pregação no ar livre, para tirar dinheiro. Aí estou julgando a vossa casa, não a minha casa. Essa casa ficará deserta. Há uma diferença, irmão. A minha casa é onde a palavra é pregada, onde a palavra é ministrada, onde a palavra é revelada, onde nós crescemos, onde somos advertidos, consolados, confortados, mas também exortados, edificados. Essa é a casa. Onde nós estamos, irmão? Estamos na casa deserta ou na casa com a presença de Deus? Que o Senhor nos ajude em nome de Jesus. Oh, irmão, isso é muito sério. Tal lugar, uma bênção, pessoas em pé. Irmão, não é culto, é balada. É pintado de preto por fora, luz por dentro, e apaga a luz, e luz vermelha, é uma boate, irmão. A vossa casa. Para quê? É para atrair não sei o quê. Culto de jovem à meia-noite. Os caras cheiram cocaína no banheiro, irmão. Não, é o método. O método de Deus nunca mudou. Só o método de Deus para ganhar alma, não é o nosso método. O método é o Espírito Santo. O método é 2 ou 3, e o Espírito Santo falando, o Espírito Santo convencendo do pecado, o Espírito Santo atraindo, o Espírito Santo transformando. Não pode ser substituído o Espírito Santo por métodos, dizer que é a igreja. O Senhor fala, a tua igreja, não a minha. É a tua casa, não a minha. Isso é muito sério, irmão. Que Deus nos ajude a entender essa palavra. Não também dizendo que somos a casa de Deus. Irmão, nós somos. Não. É uma coisa para meditarmos. Que casa que eu estou? Que casa que eu pertenço e que eu faço parte de uma pedra viva? Sou uma pedra viva dessa casa que está edificando? Oferecendo sacrifícios agradáveis a Deus? A minha vida é uma vida agradável a Deus? Essa é a casa verdadeira. Do capítulo 2, versículo 4 e 5 de 1 Pedro. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Então, irmão, que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude a ter o Senhor em nossa própria casa, a ter o Senhor na nossa família, a ter o Senhor sendo louvado e glorificado na nossa casa. Volta lá, irmão, para nós encerrarmos. Vê, tem assunto, não tem, irmão? O Senhor fala assim, para Israel: eis que a vossa casa ficará deserta, o templo ficará deserto. Tem mais assunto aqui. Mas o 39, declaro-vos, pois que desde agora, já não me vereis até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Amém, irmãos? O Senhor está falando assim para Israel: vocês não quiserem a minha proteção, a minha cobertura,
a vossa casa ficará deserta, e não me vereis mais. Quando é que ele fala, e não me vereis mais, até que venhais a dizer, eles dizerem, bendito que vem em nome do Senhor. Quando vai acontecer isso, irmãos? Quando vai acontecer isso, irmãos? Nós vamos entender a palavra, irmãos? É quando, olha a palavra, é quando o remanescente de Israel for salvo. O irmão tem que ler o capítulo 11 todo de Romanos. Há um remanescente que vai ser salvo lá no fim. Quando esse remanescente for salvo, isso está lá em Romanos, capítulo 11, acho que versículo. Tem que ler o capítulo todo para o irmão entender. Mas veja só, irmão, essa palavra, declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Onde é que está essa palavra? Quero ler com os irmãos para nós encerrarmos e orarmos. Salmo 118, lê comigo, irmão, abre lá. Essa palavra que você está falando aqui é uma promessa do Salmo 118. Lê comigo o Salmo 118, rapidinho, irmão. Salmo 118, só uma parte, versículo 20 a 26. Agora o irmão vai entender, ó. É profundo, irmão, a coisa não é brincadeira, é palavra. Vou ler uma parte só, Salmo 118, versículo 20. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças, porque me acudiste, e foste a minha salvação. Falando para Israel, o povo de Deus. A pedra, olha agora, irmão, a pedra que os construtores rejeitaram, Israel, os sacerdotes rejeitaram a pedra, que é o próprio Cristo, o próprio Senhor. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Mateus 21, 42, Marcos 12, versículos 10 e 11, Lucas 10, 17, a mesma palavra, Atos 4, 11 e 1 Pedro 2, 7. A pedra, veja, irmão, a pedra principal, que é Cristo, foi rejeitado. Ele não foi rejeitado e vós não quiseste, a vossa casa ficará deserta. Ele foi rejeitado. Mas já estava profetizado nos Salmos, e a palavra continua. Isto procede do Senhor, é maravilhoso aos seus olhos. Esse é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. O irmão não pode tirar esse versículo do contexto e dizer, orar e dizer, esse foi o dia que fez o Senhor, alegremo-nos e regozijemos. Não tem nada a ver com o dia de hoje aqui, irmão. Não tem nada de eu agradecer com esse versículo, o dia de hoje. Ele foi o dia que fez o Senhor. O Senhor fez esse dia, mas ele não tira o texto do contexto. Esse dia é o dia maravilhoso. Olha que dia que é maravilhoso. É esse dia, versículo 26. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Glória a Deus. Esse é o dia, na volta do Senhor, em que a casa que fica, que vai ter naquele dia, vai ser os remanescentes de Israel. Capítulo 11, vamos achar lá, irmão. Eu vou ver lá. Acha lá, Romanos 11. Vamos ler Romanos 11, versículo 23. O irmão vai entender. Até o dia que dirão, bendito que vem em nome do Senhor, que será na sua volta. Veja agora, irmãos. Versículo 11, 23 de Romanos. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Enxertar de novo.
Pois se fosse cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais, falando nós como gentios e os judeus, aqui o povo de Deus, Israel, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios, nós, os gentios, e assim, olha a palavra 26, assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, ele apartará de Jacó as impiedades, como está em Isaías 59, 20 e 21. O dia, tem assunto aqui, irmão, não me vereis mais até o dia que me direis bendito que vem em nome do Senhor. Nesse dia, irmão, na volta do Senhor, eles virão. Preste bem atenção, irmão, eles virão quando todo olho o verá. Então os remanescentes de Israel serão salvos. Bendito é o nome do Senhor. Mas nós o recebemos. Nós, até que a plenitude dos gentios, nós, os gentios, com a rejeição de Israel, quem é que ganha? A igreja. Por isso é formada igreja. Nós, os gentios, fomos salvos e fomos enxertados neles. Pela rejeição, pela dureza deles, nós estamos aqui salvos. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, até o dia que dirão, esse é o dia que fez o Senhor, alegremos-nos e regozijemos, quando virá na sua volta. Mas veja, irmãos, é muito assunto aqui. Quando todo olho verá, quando todos passarem pela grande tribulação, e o Senhor virá. Mas antes da grande tribulação, irmão, haverá um povo raptado. O Senhor virá como ladrão de noite, rápido. Depois todo olho o verá, que é a segunda fase do arrebatamento, em que passaremos, podemos até nós passarmos, ninguém sabe, a grande tribulação, ser tratado, sofrimento muito severo. Não é nosso assunto aqui, onde Israel vai ser salvo, e a palavra que verão aquilo que aqui transpassaram, está lá em Zacarias 14, mas os vencedores, o filho varão, é um assunto que eu quero um dia tratar com os irmãos aqui, botar esse material na mão de cada irmão, para o irmão entender o que é o filho varão no capítulo 12 de Apocalipse. Filho varão é o filho que já nasce adulto. O diabo, o dragão, não mais se preocupa com a mulher, a igreja se preocupa com o que nasce dela, que já nasce adulto, que é gerado dela, que é um grupo de irmãos no meio da igreja, que ele persegue. E a palavra do texto, o contexto fala que eles o venceram. Quem é o vencedor? Que venceu o diabo, como? Pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram. Entende? E não amaram as suas vidas até a morte. Esses são os vencedores, irmão. Nós somos vencedores. Esse é o filho varão que é arrebatado para o trono, rápido. Bendito é o nome do Senhor. Eu estava lendo um artigo hoje, irmão, que já estão estudando que na Lua bilhões de pessoas podem morar já, porque tem ar, estão estudando. A coisa está caminhando para isso, irmão. Essas viagens, as pessoas não entendem, para Marte, não sei para onde, para o espaço e tal. Daqui a pouco vai sumir um grupo de pessoas que vão dizer, está lá, não vai viver normal. A coisa está arrumada, irmão. Mas não vai estar lá coisa nenhuma, não vai estar em Marte nem na Lua. É o que mais se vê assunto hoje, irmão. Os famosos viajando, indo para o espaço, voltando. Daqui a pouco vai ser uma viagem comum. Quando vier esse rápido, ninguém vai notar esse rápido. Porque o filho varão é um grupo de irmãos pequeno. Tem irmão que fala para nós estudarmos sobre isso. A Bíblia fala os 144 mil testemunhos. Apocalipse 14. Que são o número de irmãos vencedores. É prova que ainda não chegaram a esse número.
Ah, mas tem milhões de crentes nascidos de novo. O irmão fala, tem 500 milhões no Brasil, no mundo todo. Mas o filho varão, esse número de irmãos, 144 testemunhos, são os vencedores. Quando esse número for completado, haverá o primeiro arrebatamento. O filho varão será levado. E haverá a grande tribulação. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude no nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia, fica atento, né? Nós estamos lendo o material, meu irmão. Não precisamos a expectativa de estar preso em profecia. Mas nós olhamos para Israel. Sempre nós temos notícias de Israel. Não se sabe como, né, irmão? Só Israel, relógio de Deus, né? Quando começar, é só ler o capítulo 9, 10 e 11, como eu estava estudando agora, de Daniel, o irmão vai ver que quando eles levantarem o terceiro templo, lá no local, Israel, em Jerusalém, está uma mesquita. Então uma guerra, porque a mesquita não tem nada a ver com o terceiro templo. E essa mesquita ela tem que ser destruída. Sabe como que ela vai desaparecer, sair, ser desmanchada, para que o terceiro templo seja construído ali? Isso vai acontecer, irmão. Nós não estamos olhando. Já estamos perto do arrebatamento, perto da grande tribulação. Se alguém está estudando aqui, você vê que eles estão preparando material, preparando tudo já, para sacrifício, um monte de coisa já está andando. Eu vi uma matéria, eu vi ontem ainda, eu vi uma reunião assim de uns 10, 20 mil judeus, que chama Noite do Regozijo, que eles cantam e louvam, uma multidão, todos aqueles trajes do judeu, aqueles trajes do ortodoxo, eles estão numa expectativa muito grande, mano. Vai haver um arranjo, e esse arranjo vai ser, não sei como, de que forma, que vai ser desmanchado, porque aquilo ali é estimado por Ismael. Por Ismael. Seu irmão entendesse, irmão. Ismael. Mesquita é dos árabes, né, irmão? Então está ali, e tem que ser desmanchado aquela mesquita ali. Agora foi feita uma pesquisa e diz que um desses falaram que o templo está feito errado, estão entregando os judeus facilmente. De repente, assim, eles falaram que os ortodoxos do Ismael estão falando que o templo está errado e não tem valor nenhum se tu ficar virado para a Meca, lá na Meca. E daí estão entregando fácil o templo. De repente. Vocês são testes, irmão. Para os judeus, irmão, ali, aquele monte tem que ser desmanchado, se sabe como. Uns falam no terremoto, vocês não sabem como. Vai ter que ser limpo e ser levantado o templo. O terceiro templo para voltar aos sacrifícios, porque ali a palavra fala que o anticristo vai entrar. É ali que ele vai sentar e vai ser adorado. E haverá grande tribulação. Tempo que a palavra diz que em toda a terra, em todos os anos, em toda a vida da terra, nunca houve catástrofe, sofrimento tal como da grande tribulação. Vê que se nós não formos no primeiro arrebatamento, o rapto do filho varão, nós vamos sofrer muito, irmão. A coisa vai ser muito séria. Mas vamos ficar atentos. O Senhor nos ajude a ser a casa. Não está preocupado, eu quero ser a casa verdadeira, a igreja, onde o Senhor não diga vossa casa. Eu estou orando, Senhor, não, é a tua igreja, é a tua reunião, não a minha reunião, não a minha casa. Deus tenha misericórdia, amém, irmãos? O Senhor pode dizer, estou convosco, e nós achamos que é 10 mil, 20 mil, 500 mil, o Senhor fala 2 ou 3 em meu nome. Irmão, nós pensamos o que é uma multidão? É 2 ou 3, é 2 ou 3. Mas que reúne nele, que vem com amor, orou, consagrou, deseja se reunir com os irmãos ali no nome dele, para tocar ele, adorá-lo, glorificá-lo, entrar no local, esquecendo a própria vida, das suas cargas, vindo aquele prazer de orar, dizer uma palavra de oração, dizer uma palavra de adoração, dizer uma palavra que edifique os irmãos. 2 ou 3 no meu nome, funcionando, corpo de Cristo, a minha igreja, ele cabeça e os membros funcionando. Que Deus nos ajude, para ele não dizer a vossa igreja, a vossa casa, não a minha casa. Se é a vossa casa, fica deserta, mas a minha casa tem eu presente no meio deles.
Santificado o nome do Senhor. E se Ele está presente, irmão, e a casa não está deserta, temos a proteção das suas asas como águia sobre a igreja, guardando seus filhinhos, seus filhinhos, irmãos, simples, filhinhos, né? São os filhinhos guardados com amor, sem prepotência, sem orgulho, sem soberba, os filhinhos. Bendito é o nome do Senhor. Que sejamos o filho varão. Que o Senhor nos ajude, irmão, a amar o Senhor e servir ao Senhor como Ele merece. E vós não quisestes. Ai de nós, irmão. Pode não querer, mas vós não quisestes. Senhor, eu quero estar debaixo de cobertura, debaixo da proteção, ser a tua casa, fazer parte da casa. Bendito é o nome do Senhor. Amá-lo, adorá-lo e servi-lo de coração. Amém, irmãos? Oremos em nome de Jesus.